Gente, eu preciso. Impressionante o que foi declarado. Remir o tempo, porque apesar de serem muitos dias, é muita coisa que eu vou estar correndo ali. O Bispo Hernani vai estar falando sobre isso durante os domingos, a pastora Adriana, minha esposa, dando informações, porque a partir do sábado eu vou estar no seu futuro, né? Eu vou estar no seu futuro e vocês vão estar no meu passado, porque lá são 7 horas a mais do que aqui. Então, quando eu embarcar, estou indo cada vez mais para o futuro e vocês vão ficando no passado. Quando eu falar com vocês, já passou. Quando eu ligar de lá às 2 horas da manhã para falar com a minha esposa, por exemplo, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, vocês ainda estão às 7 horas, já passei pelas 7 horas, umas 7 horas atrás. Vai ser bem diferente. E vai ser uma correria, porque eu estou indo para lá especificamente para dar o start, tentar dar o start na escola, um colégio de alfabetização. Nós não podemos abrir uma escola como nós abrimos, né, uma escola de primeiro e segundo grau. Somos proibidos pelo governo moçambicano, é a lei deles. Mas eu preciso fazer alguma coisa ali, dar o start, senão 3 anos sem ir para lá, a gente corre o risco ainda até de perder o local, porque o moçambicano tem muita necessidade, e terra que fica por ali, ninguém vai mexendo, daqui a pouco a gente sofre aí algum desastre. Então, estamos indo para dar continuidade a tudo que já fomos colocando ali. Me perguntaram assim, abra a palavra de Deus em Jó, por favor, Jó capítulo 1. Mas me perguntaram assim na hora que nós estávamos orando aqui no nosso grupo, você está ansioso? 3 pessoas me perguntaram, você está ansioso para fazer essa viagem? Eu falei assim, olha, eu estou muito feliz. Estou triste porque meu irmão Hernani não vai junto, mas estou muito feliz por poder sair para fazer a obra de Deus. Extremamente cansativo, difícil. Eu ficaria ansioso se eu estivesse indo para Nova York, né? Para passar 2 semanas em Nova York. Eu ficaria ansioso, né? Como vai ser essa viagem? Mas eu estou muito feliz por poder estar indo para fazer a obra do Senhor. Sei que é importante e sei que Deus quer que a gente faça isso. Inclusive, esse recurso que nós estamos levando dessa vez é tão visível que Deus quer que a gente faça isso, que a grande parte do recurso que nós estamos levando é totalmente de fora da igreja. Então, eu sei que Deus está fazendo algo em nós para nós podermos caminhar nessa direção. Antes de ler, quando você abre Jó capítulo 1, você vai se lembrar do que eu preguei no domingo. Domingo eu falei sobre Jó, e no capítulo 1 nós vimos que todo esse livro de 42 capítulos, talvez você que está aqui pela primeira vez, eu não vi quem é, mas eu sei que tem gente aqui pela primeira vez, ou você talvez seja um crente mais novinho. Todos esses 42 capítulos que foram escritos no livro de Jó, e olha aqui, 42 capítulos enormes, porque tem capítulos tipo Salmo 23, né? Salmo capítulo 1 é 26 versículos. Aqui não, são capítulos bem recheados. 42 capítulos foram escritos por causa de uma situação que aconteceu no céu, de 2 minutos, 2 minutos. 1 minuto no capítulo 1 e 1 minuto no capítulo 2, por causa de 2 minutos, 6 versículos no capítulo 1, 6 versículos no capítulo 2, aconteceu essa história de 42 capítulos. Isso porque aqui no capítulo 1 e capítulo 2, Satanás vai ao céu porque ele estava observando a vida de Jó, e ele estava tentando destruir a vida de Jó. Ele mesmo fala para Deus, né? Eu não consigo fazer nada porque você colocou uma cerca diante desse homem. Você o blindou, você o guardou de forma que eu não consigo fazer nada. E ele fica então, o próprio Deus diz que ele instigou Deus, ele provocou Deus para fazer um teste sobre a vida de Jó. E o primeiro teste, Deus falou, vai, toca em tudo que ele tem. E ele tocou em tudo, tirou tudo. Filhos, 10 filhos, 7 meninos, não, 7 meninos e 3 meninas, né? Tirou todos os bens. Ele era um dos homens mais poderosos do Oriente, ele era um empresário bem sucedido, mas ele era íntegro, ele era fiel, ele era justo. Isso diante de uma sociedade difícil. Então você imagina um homem justo, um milionário, e o diabo querendo derrubar ele.
Então, isso aconteceu no capítulo 1. Chega no capítulo 2, Satanás volta à presença de Deus e ele instiga ainda mais a Deus. Ele fala, toca na carne dele, toca nele, que você vai ver se ele não blasfema o teu nome. E Deus então fala para ele, vai, toca nele, mas não toca na vida dele, não tire a vida dele. Então, esses são os 2 capítulos que, se você está aqui pela primeira vez, seria muito interessante você ler para entender essa história, onde esse homem sai vencedor. E eu queria ler agora, já que eu já falei com você do capítulo 1 e capítulo 2, eu quero ler com você, agora vamos para o capítulo 42, porque hoje eu quero falar sobre os amigos de Jó. Domingo eu falei sobre a esposa de Jó, hoje eu quero falar sobre os amigos de Jó. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, se eu tivesse tempo, se eu não fosse viajar, eu iria falar no domingo sobre Jó, depois na outra quinta-feira eu ia falar sobre Satanás, e no outro domingo eu iria falar sobre Deus. Mas, quem sabe se eu voltar e o Senhor me der essa direção, eu volto aqui. Jó capítulo 42, versículo 7 até o versículo 9. Vamos ficar em pé? Se você consegue ficar em pé, fique. Se você não conseguir, pode ficar sentado. Jó 42, versículo 7 a 9. Acharam? Diz assim, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o tenamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Pode se assentar, por favor, que eu vou orar com você. Pai, nós estamos na Tua presença, Te adoramos, ofertamos, temos esse privilégio de, como igreja, podermos cruzar os oceanos e levar a Tua palavra a outros lugares, mas estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Estamos aqui para saber a Tua vontade para a nossa vida. Senhor, eu tenho certeza que não há ninguém aqui que veio porque não tinha o que fazer. Tu sabes, ó Deus, que numa quinta-feira nós já estamos mais cansados do que no início da semana. Mas viemos para Te ouvir, viemos para nos abastecer, viemos para nos fortalecer. Então, Espírito Santo de Deus, amado Senhor, faz a Tua vontade em nós e faz o que precisamos. Nos enche, ó Deus, da Tua força, da Tua graça, para continuarmos firmes diante desse mundo tão difícil. Guarda o nosso coração. Abençoa-nos agora para que possamos ouvir a Tua voz e entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse no domingo, eu falei sobre a história de Jó, e nessa história eu falei sobre a mulher de Jó, porque é interessante que no capítulo 1, Satanás criou situações, vou lembrar, ele fez com que um povo viesse e matasse os filhos de Jó, matasse os servos e levasse os camelos, aquilo que era de mais caro. Depois ele criou uma situação para que outro bando viesse e pessoas tomassem outro grupo de animais. Soprou um furacão, um vento do céu, ele criou essa situação, Satanás, e matou todos os filhos de Jó, destruiu tudo, menos a mulher de Jó. Então, Jó perdeu tudo, menos a sua esposa. Menos a sua esposa. E foi interessante que depois que eu preguei isso, muitos de vocês falaram para mim assim, puxa, eu tinha uma visão errada dessa mulher. Porque todo mundo falava assim, para mim ela era uma jararaca, porque ela chega para Jó e fala, está vendo, amaldiçoa logo a Deus e morre. E eu pude compartilhar no domingo que, imagine uma mãe perder 7 filhos, 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. Imagine uma mulher que era bem-sucedida, de repente ela perde tudo. E numa sociedade que acreditava que quando as coisas estavam andando erradas, alguém estava em pecado.
E quando ela perdeu tudo, no capítulo 1, eu fico imaginando o coração dela, naquela angústia, o emocional dessa mulher, a dor e os questionamentos. Por que tudo isso está me acontecendo? Porque você sabe, né? Nós nunca questionamos nada, não é verdade? Nós sempre agradecemos por tudo. Principalmente quando as coisas começam a dar errado, a gente não questiona, a gente agradece. Oh, Deus, faz de novo, faz mais um pouco, a gente faz assim. Não, né? Imagina os questionamentos dela, a alma dela, o coração dela, o emocional, a tristeza que ela estava. Porém, tinha uma questão: quem está errado, eu ou ele? Quem está errado? E ainda Jó dizendo assim para ela, de maneira espiritual: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei, bendito seja o nome, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher olhando para Jó, falando assim: nossa, ele é espiritual, acho que a culpa é minha. Mas quando chega no capítulo 2, que Jó é afligido por Satanás e ele fica enfermo de uma forma absurda, ela então deve ter concluído: não sou eu não, é esse cara. É o meu marido, ele é o culpado de tudo que está acontecendo na nossa vida. E ela então resolve acabar com o problema, amaldiçoa Deus e morre. E nós tratamos sobre isso, sobre os erros que ela cometeu, porque ela era capaz de acreditar que Deus era poderoso para matar, mas não era poderoso para restaurar. Ela cometeu vários erros. Hoje eu quero falar sobre esses amigos de Jó, porque depois que Jó fica enfermo, os amigos dele entram em cena. E aí durante 42 capítulos eles ficam falando, 41 capítulos eles ficam falando sobre Jó. E também os amigos são vistos por muita gente como pessoas, poxa, esses caras vieram para acabar com o Jó mesmo. O Jó já está ruim, está ficando cada vez pior. Porque realmente os amigos de Jó colocaram um peso ainda maior sobre ele. E você vai lendo o livro, você começa a ficar até com raiva dos caras. Você fala, mas tem amigo como esse? Então eu quero te contar um pouquinho como é que essa história dos amigos de Jó começa. E eu queria que você abrisse então em Jó capítulo 2, volte lá. Jó capítulo 2. Vamos ver quando é que é a história dos amigos, como é que eles entram nessa história toda, porque a mulher de Jó vai desaparecer, e agora vão ficar aí 41 capítulos, onde eles vão estar falando. Diz assim o versículo 11. Todos acharam? Amém? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamanita. E combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Então vamos começar a ver a imagem dos 3. Eles se uniram e falaram: Jó está muito mal. Chegou a notícia aqui que o nosso amigo está muito mal. Vamos até ele, vamos nos condoer com ele? E eles foram. Eles não tinham visto Jó ainda. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos, e não reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então, assim esses amigos, eles entram na história de Jó. Nós vemos que eles eram realmente amigos. O que vocês acham? Sim ou não? Eu quero saber, você que diz que ama a pessoa que está do seu lado, qual foi o dia que você viu ela debaixo de uma tragédia e você rasgou as suas vestes? Aí você fala assim, não, mas como assim rasgar as vestes? Na nossa sociedade a gente não rasga as vestes. Tá bom, rasgar as vestes quer dizer que você está sentindo uma angústia muito grande pela pessoa que está sentindo dor. Quando é que foi que quando você viu uma pessoa do seu lado que você ama, você viu ela com dor, você rasgou a sua veste, você ficou angustiado pela dor dela, você ficou desesperado por ela. Rasgar as vestes é aquela situação que você está mostrando que você está em sofrimento, né? Que você está numa situação de estar arrasado com aquilo, você está destruído com aquilo. Ou quando foi que você, por ver o sofrimento da pessoa que está do seu lado, porque, por exemplo, eu já vi a Adriana muitas vezes com dor,
mas às vezes eu fico pensando, será que eu já entrei nesse nível aqui? Será que eu já entrei nessa situação? Ou quando você viu a pessoa do seu lado sofrendo, e você lançou pó na cabeça, você jogou terra na cabeça. Ou seja, aquilo para você foi como se fosse a morte. A dor que ela está sentindo para você é como se fosse a morte, porque lançar pó sobre a cabeça, terra sobre a cabeça, para os judeus significa isso, a morte. Eu vim do pó e ao pó eu tornarei. Então ele se cobre com pó. Ou quando é que você viu, né, os seus amigos ou alguém da sua casa sofrendo, que você ficou 7 dias do lado, 7 dias e 7 noites, junto, sem falar nada, só orando e pedindo a Deus e ouvindo a dor da pessoa. 7 dias e 7 noites. Então dá para nós concluirmos que eles eram amigos mesmo, sim ou não? Eles eram amigos mesmos. Eu quero que vocês percebam isso, não há dúvida que eles se gostavam. Então vejam o que o diabo fez com o sentimento de pessoas que se amavam, com o sentimento de pessoas que gostavam uma das outras e que queriam fazer o melhor para o outro. Jó perdeu tudo. Jó havia perdido tudo, mas também havia perdido a sua saúde, a sua condição de vida. E é interessante porque Satanás, ele vai sempre atacar, preste bem atenção, o relacionamento da pessoa com quem você ama. Ele vai sempre atacar o relacionamento das pessoas com quem você se relaciona e anda junto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a vantagem do diabo atacar uma pessoa do seu lado que você nem conhece? Vamos fazer alguns exercícios aqui, vamos ver algumas ilustrações. Você está num ônibus, e o motorista do ônibus freia e você vai lá para frente e quase cai. E você olha para o motorista do ônibus e xinga ele, ô filisteu, amorreu, gergazeu. Né? Você ficou nervoso com ele. E você falou mal dele. Você desceu do ônibus, depois de 5 minutos você lembra dele? Não, vai chegar em casa, você está preocupado com outras coisas. Você não lembra mais dele. Então, quando o diabo ataca alguém para nos atacar, que não faz parte do nosso relacionamento, a gente pode ficar irado, pode ficar bravo, depois a gente vai confessar o pecado porque ficamos irados, porque ficamos bravos. Mas isso não vai afetar a nossa vida, nós vamos continuar andando. Então, o propósito do diabo não é atacar as pessoas que não nos conhecem. Ele vai atacar para que essas pessoas nos façam mal, nos destrua os teus negócios, destrua a tua família, trazendo alguém de fora para casar com os teus filhos, destruir tua família. Isso sim, ele vai fazer. Mas, quando você não conhece a pessoa, você não se relaciona com ela, isso não te traz dor, não te traz nenhum problema. Mas ele não quer atacar esse grupo, ele vai usar esse grupo para te ferir. Mas ele quer atacar mesmo dentro da sua casa. É dentro do seu relacionamento com aquelas pessoas, nos relacionamentos que você gosta. É dentro da igreja. É no teu trabalho, quando você tem um amigo e você tem um projeto ali de abençoar a vida dele, de levá-lo até Jesus. É ali que o diabo vai atacar. É atacar no meio do relacionamento familiar. Para nos impedirmos de nos relacionarmos. É isso que ele quer. E foi exatamente isso o que ele fez com a família e os amigos de Jó. Porque quando nós chegamos no capítulo 42, tem até a família. Vocês lembram que a família trouxe ouro, trouxe um anel de ouro, trouxe dinheiro para Jó para reconstruir todas as coisas? Até a família estava envolvida ali. Mas assim como a mulher de Jó foi atingida, e ela se precipitou, errou em muitas coisas, mas o ataque era do diabo, porque ela achava que tudo aquilo que tinha acontecido na vida dela era Jó, e não era, era o diabo. Assim também os amigos de Jó. O que eles pensaram antes da gente avançar? Eles pensaram assim, bom, nessa nossa época, porque eles estavam vivendo a época do Velho Testamento, no Velho Testamento, na Antiga Aliança, a pessoa ela era abençoada, ela era próspera, se ela andasse com Deus. O sinal de fidelidade a Deus trazia prosperidade, trazia saúde, trazia bênçãos. Então, o que os amigos de Jó olharam? Assim como a mulher de Jó viu ele e falou, ele é o culpado de tudo que eu perdi, os amigos de Jó olharam para Jó e viram ele naquela condição tão desgraçada. A Bíblia diz que Jó se assentou na porta da cidade, porque ele era, para sentar na porta da cidade, outro ensino para vocês, ele era um juiz. Como que se fazia os julgamentos antigamente, nessa época?
os juízes se assentavam na porta da cidade e as pessoas eram levadas e ali os homens sábios julgavam a causa. Jó se sentava na porta da cidade e ele com um caco de vidro, ele se raspava. Olha a situação, era humilhante. E eles olharam aquilo e falaram assim, bom, Jó se desviou dos caminhos de Deus. Então, eu quero que você fale uma coisa para quem está perto de você, fale assim, ó, não permita, fale para ele, não permita que Satanás venha destruir os nossos relacionamentos. Fala para o teu irmão, se esforce e não permita que Satanás venha destruir os nossos relacionamentos. Sabe por quê? Porque nós não podemos permitir que o diabo destrua o nosso relacionamento de amor. Olha o que eles fizeram. Olha o que eles fizeram por Jó. Eles mostraram o quanto eles amavam Jó. Quando a gente começa a se relacionar na igreja, num trabalho, né? Quando você chega no trabalho, todo mundo é bênção para você, não é? Você olha para a pessoa e fala, pô, que cara tão legal. Aí você começa a se relacionar, começa a ter amizade com ele. Daqui a pouco, alguma coisa começa a acontecer, você começa a ficar com raiva dele. E você que já tem o Espírito Santo dentro de você, porque as pessoas do mundo não sabem o que é isso. Elas não têm culpa, eu já preguei sobre isso. A gente olha para as pessoas do mundo e fala, pô, ela está fazendo isso. Ela não tem culpa do que ela está fazendo. Muitas vezes ela está sendo instrumento do diabo. Mas você que já tem o Senhor no seu coração, tem o Espírito Santo que está dentro de você, você não pode permitir que algo que começou bem venha a ser destruído. Eu não estou falando de pessoas sem caráter, porque existem pessoas sem caráter. E essas o Senhor nos manda ficar longe. Eu estou falando de pessoas que você conhece, que você sabe que ela é uma pessoa de boa, e daqui a pouco a coisa começa a destrambelhar e você começa a se separar dela. E ela continua sendo uma pessoa de boa, ela continua sendo uma pessoa legal, só que agora você já não fala mais com ela não fala mais com você, ela já saiu da sua vida e você já saiu da vida dela. E ela continua sendo bacana assim com você. Não permita com que o diabo quebre os relacionamentos de um relacionamento marido e mulher, daquilo que Deus criou. Porque quando você casou, você falou assim, eu estou casando porque eu amo. Porque eu amo. Entenda que você precisa olhar o que está acontecendo à sua volta, e alguém tem que ser forte nesse relacionamento e falar assim, o diabo está tentando nos separar. Porque enquanto você olhar para a pessoa e achar que é ela que está fazendo, você vai continuar se afastando dela. Mas você tem que entender que isso num nível maior. Se esforce. Eu estou olhando o relógio aqui, irmãos. Eu tenho só 7 pontos para falar. Então, eu vou falar, mas vou respeitar o horário. Então, eu vou ter que ser mais rápido do que eu sou normalmente, tá bom? Então, fale para o teu irmão, se esforce. Se você começou algo com amor, porque o amor vem de Deus. Teve um momento que eu estava fazendo o sermão, eu coloquei assim, o diabo ama. Aí o Espírito Santo falou para mim, o diabo não ama, porque o amor procede do Pai. O diabo nunca vai amar. Então eu falei, o diabo gosta muito, ele se esforça, ele tenta de tudo para fazer essas coisas, mas nunca ama. Se você tem um relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, se você tem um relacionamento com alguém do seu trabalho, e você gosta dessa pessoa, se esforce para entender que há uma ação demoníaca para destruir esse relacionamento. Porque isso te faz mal. Quando o diabo destrói um relacionamento que é de Deus, que é um relacionamento abençoado, você não consegue esquecer a pessoa no seu coração. Por isso que a Bíblia fala sobre raiz de amargura. Sabe o que é raiz de amargura? É aquilo que fica em você que você não libera. E sabe por que isso você não libera? Porque você amava a pessoa. Então se esforce. Não deixe com que o diabo venha destruir os seus relacionamentos. Segunda coisa, porque se eu não me esforçar, se eu não guardar, se eu não observar o que está olhando, eu posso começar a fazer julgamentos errados do que está à minha volta. Assim como eu perguntei sobre a mulher de Jó, quem é que tinha tirado o dinheiro de Jó, quem é que tinha destruído a herança dela, quem é que tinha destruído os filhos dela, ela achava que era Jó e nós vimos que era o diabo. Toda essa precipitação que eles vão ter agora, porque olha só o que Deus falou assim, eu estou irado contra vocês. Pega aí 7.000
carneiros, pega os animais, vão lá e leva para Jó sacrificar por vocês, porque eu não escuto vocês. Toda essa precipitação desses homens, quem é que causou? Foi Jó ou foi o diabo? Quem causou? O diabo. O diabo. Porque eles se precipitaram. Eles olharam e concluíram, se Jó está sofrendo agora é porque ele fez alguma coisa de errado. E Jó não tinha feito absolutamente nada de errado. Lá no capítulo 42, Deus fala 2 vezes para os amigos de Jó, vocês erraram com relação ao que vocês pensam de mim. Meu servo Jó não. E eles achavam que Jó estava errado. Então, tomem cuidado, porque o diabo nos faz ter impressões erradas. Eu não vou falar de quem, mas faz muitos anos, a Adriana vai lembrar disso. Eu tive uma situação na minha vida com a Adriana. E nós tínhamos nos separado, tínhamos quebrado o nosso namoro. Eu me separei, falei, não quero mais namorar, eu achava que eu não gostava dela, e me separei. E tinha um retiro da igreja. Então imagine que situação do retiro, né? Todo mundo me condenando, porque eu deixei a Adriana, que ela era linda, sempre foi linda, mas ela era novinha. E aí chegou uma pessoa em mim e falou assim, você se separou dela por causa disso, e nem era profeta a mulher, hein? Disso, e eu sei que era por causa disso. Eu fiquei olhando assim, mas meu Deus, eu não fiz nada disso. Eu só acho que eu não gosto mais dela. Mas a pessoa começou, mas se precipitou em todas as palavras dela. Todas, não foi uma nem duas. E eu não senti absolutamente nada daquilo. Nada. Satanás, ele é especialista em criar em nós visões erradas, visões distorcidas. Ele distorce a nossa visão. Ele só nos faz achar culpados. Os outros, né? Nunca ele. Então, vigie. Os amigos de Jó, eles eram pessoas apaixonadas por Jó, Jó gostava deles. E olha que situação criou-se por causa de uma interferência demoníaca. A pessoa começa agora a ver, se você lê os capítulos, você fica assustado, você fala, não é possível que eles estão falando isso de Jó. Estão acusando Jó de cada coisa que é impossível. Porque o diabo cria essas situações. Ele coloca um contra o outro e nos faz ir cada vez mais distante. Outra coisa, porque o diabo, ele quer nos afastar uns dos outros, porque ele sabe que na nossa unidade nós somos fortes. O inimigo sabe que na divisão nós perdemos. Reino dividido não prospera, você já sabe disso. Então você precisa ficar atento quando o inimigo sugere, começa a trabalhar na tua vida para você se afastar de pessoas que você ama. Alguém vai perder. O que está certo não vai perder, mas o que está errado vai perder. Porque Jó depois de ter passado por tudo isso, Deus o abençoou. Agora e os amigos? Os amigos, diz a palavra de Deus, que o Senhor fala assim, estou irado contra vocês e não aceito o que vocês fazem para mim. Não. Olha, gente, eu aprendi quando eu me converti. Faz tempo que eu não falo essa frase aqui. É melhor ter o mundo inteiro contra você do que Deus contra você. É melhor você ter o mundo inteiro contra você do que Deus contra você. Porque se você tiver Deus a teu favor, pode ter o mundo inteiro contra você e você vai sair mais que vencedor. Agora, Deus falar isso para um homem, olha, eu não aceito a tua oração, até que você vai se resolver com o meu servo Jó. Porque agora eles vão levar o sacrifício lá para Jó, vai ter que consertar isso. Satanás vai tentar de tudo para nos dividir. Outra coisa, quarta coisa, é porque o pecado nos separa de Deus. Acabei de dizer, né? Deus falou assim, eu não vou mais te escutar. Então, se você não perceber que o diabo está dividindo o teu relacionamento com alguém, você não perceber isso, quem não vai te escutar, sabe quem é? É Deus. Você vai estar jejuando, orando, pregando, ministrando, vindo na igreja, dando dízimo. Pode fazer o que você quiser aqui. Deus não vai te escutar.
Porque o pecado nos afasta de Deus. Deus fala assim para os amigos: eu vou aceitar o sacrifício dele, mas o de vocês eu não vou aceitar. Então não deixe o inimigo destruir o teu relacionamento com as pessoas que você anda, com as pessoas que você ama. Ah, mas com quem... O meu amigo, ele não é da igreja, apóstolo. Tá, então você tem que saber separar algumas coisas, mas você não precisa se separar dele. Você precisa separar o que ele come e o que você come. Entende? Eu não estou falando de comida, eu estou falando daquilo que entra dentro de nós. Daquilo que ele vê e daquilo que você vê. Daquilo que ele ouve e daquilo que você ouve. Daquilo que ele adora e daquilo que você adora. Mas vocês podem ser amigos, porque por meio do teu testemunho, ele pode chegar até Deus. Então, cuidado com as estratégias que tentam romper relacionamentos. Se você tem algum problema com alguém, resolva o problema, mas não se separe. A menos que seja, como eu disse, problema de caráter. O problema que você olha e fala assim: isso aqui é de caráter, isso aqui não é só comigo, é com ele, com ele, com ele, com ele, é com quem está lá fora, é com quem está do lado, é com a esposa, é com todo mundo. Aí é problema de caráter, aí você tem que tomar cuidado. Porque se faz ali, vai fazer com você. Mas se é com pessoas com quem você já vem se relacionando, que você tem uma boa amizade, você não precisa destruir, não pode deixar o diabo destruir isso. Número 5, as orações são interrompidas. Lá em Mateus 6, vamos ler só esse versículo rapidinho, porque pode ter gente nova aqui, aliás tem, né? Eu sei que tem. Mateus capítulo 6, versículo 14. Leia lá rapidinho com a gente. Coloca no telão, se não der tempo de você abrir a Bíblia. Acompanha aqui no telão, por favor. Mateus 6, 14. O Senhor Jesus que está falando aqui, ele diz assim: porque se você perdoar aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado. Mateus capítulo 5, 21. Abre lá, por favor. Mateus 5, 21. Olha o que está escrito. Acharam? Leia aqui no telão, por favor, ou lá em cima, porque aqui nós tivemos que abaixar o telão, vamos deixar assim até terminar os batismos. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo, Jesus está dizendo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão será sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, olha o que Jesus está dizendo, se, pois, ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a oferta ali, perante o altar, a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, traz a tua oferta. Irmãos, eu vou parar aqui. Eu acho que o que está acontecendo hoje na igreja evangélica é algo extremamente abominável e assustador aos meus olhos. Eu falei isso já há algum tempo atrás. A pessoa, ela não se dá bem com essa pessoa, ela vem no pastor e fala: estou indo embora da igreja porque eu estou infeliz na igreja porque eu briguei com fulano. E vai para outra igreja. É uma falta de temor tão grande isso, porque acha que Deus vai escutar ela em outro lugar. É uma incredulidade tão grande, é uma falta de temor tão... Isso me assusta, me assusta. Eu tenho visto as coisas hoje, eu falo, o crente perdeu a noção do perigo. Pessoas que estão vivendo em pecado, que estão erradas, querem falar com o profeta, querem ter mais de Deus. Gente, vocês estão loucos, vocês querem morrer? Como é que uma pessoa que está em pecado quer falar com o profeta, quer mais de Deus? Se não arrumar o pecado, você está correndo um risco enorme. E ainda correndo um risco pior, viu? Do diabo te enganar. Porque se você for ler os livros de Reis, você vai ver que Acabe é um homem tão perverso, porque o que é perversidade? É você não consertar o que está de errado no teu coração e continuar se relacionando com Deus. Isso é perversidade. Que Deus faz uma reunião no céu e ele fala assim: quem que vai enganar Acabe? Aí um dos anjos fala assim, um dos demônios que apresenta-se ali fala assim: eu vou enganar ele com o espírito mentiroso. Aí começa a ter até profecia mentirosa para te destruir. Por falta de temor a Deus. A igreja tem se perdido nesse sentido. Pede desculpa, não tem que pedir desculpa, tem que pedir perdão. Finge que nada aconteceu, vai lá dar a mão, e aí depois quando tem uma reuniãozinha fica fritando um ao outro.
Isso não é só na igreja, isso é dentro de casa, isso é todas as famílias da terra. Mas nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que entender que o meu pecado vai fazer separação com Deus. A Bíblia diz que o pecado gera morte. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para acabar com o meu pecado. Amém, igreja? Nós temos que ser mais responsáveis. Nós temos que ser mais sérios com essa nossa vida cristã. Número 6, não dá para mostrar. Olha o horário. Não dá para mostrar. Mas eu vou te falar uma coisa que é verdade e aconteceu com os amigos de Jó. Vamos lá, vamos só relembrar. Quem era o culpado dos amigos de Jó sentir o que estavam sentindo? O diabo. Agora, se você entender o que acontece do capítulo 3 em diante, quando você chegar no capítulo 39, você vai ver que os discursos dos amigos de Jó vai piorando. Fale para o teu irmão, vai piorando. Não melhora. Vai piorando. Sexta coisa, se o diabo conseguir te enganar, o teu relacionamento com a pessoa vai ficar cada vez pior. O teu discurso vai ficando cada vez pior. Você começa a falar com outro sobre ele, fala com outro sobre ele, aí para esse aqui já sobe mais um pouco. Quando a história chega, já ouviu aquela brincadeira do telefone sem fio? Você já ouviu isso, como funciona? Telefone sem fio, você conta uma coisa para um, ele vai contar a mesma coisa para o outro. Depois de 30 pessoas, a história é completamente diferente. Essa é outra coisa extremamente perigosa. Porque o diabo faz com que o discurso, uma coisa que era tão simples, às vezes alguém volta para a igreja depois de 10 anos, 15 anos, e ela vem me pedir perdão. E aí eu tento lembrar a história, e não consigo lembrar. Sabe por que eu não consigo lembrar? Porque era uma coisa tão simples, que eu não consigo lembrar. E aí eu falo, você foi embora da igreja por causa disso? Mas por quê? Porque isso foi crescendo. Meu irmão, uma frase que eu falo aqui há 25 anos, tem que matar o dragão no ninho. Quando o dragão começa a colocar um ovinho, ou coloca a cabecinha para fora, já pega e mata ele. Não é matar teu irmão, tua esposa, teu amigo. Mata o dragão. Mata no ninho. E faça uma pergunta para você, se você for corajoso e você conseguir lidar com a tua alma, faça uma pergunta para você séria. Fale assim, tudo que eu estou sentindo, é razoável esse meu sentimento? É razoável essa minha ira? Analise o que está acontecendo em você, seja sincero e veja, se tudo que você está sentindo tem razão. E de repente você vai olhar assim, meu Deus, por que tudo isso? Para que tudo isso? Então, cuidado, porque a coisa vai crescendo, ela nunca diminui. E por último, a separação, essas quebras de relacionamento, envolve todos que estão junto com você. Sua família vai sofrer, seus filhos vão sofrer. Graças a Deus, isso tem sido cada vez mais difícil entre nós. Mas quantas vezes eu vi no passado, há 10 anos atrás, famílias inteiras indo embora com filhos, e os filhos chorando porque não queria sair da igreja, rompe, arranca as raízes, se machucam. E aí depois, esses que já saíram da igreja, já passaram por outras 5, 6 igrejas. Então a culpa não era nossa, né? A culpa estavam com ele, fica claro, né? A gente precisa vigiar, porque isso me afeta, daqui a pouco está afetando a minha esposa. Quando alguém me machuca, irmãos, eu tenho uma forma de agir quando alguém trata alguma coisa comigo que não me faz bem. Eu vou tratar com Deus. Eu nem para a Adriana conto. Não conto. E se eu tiver que contar para ela, eu conto quando a coisa já está resolvida. Mas pode ter a liberdade, pergunte para ela, chegue nela e fale assim, eu quero saber a verdade. Quantas vezes o apóstolo fala para você de alguém que machucou ele? Pode perguntar isso para ela. Eu guardo comigo, porque senão eu vou contaminar ela. Senão daqui a pouco ela está sentindo o que eu estou sentindo. Aí eu me reconcilio e ela continua sentindo. Aí meus filhos estão sentindo. Aí daqui a pouco os meus filhos crescem só escutando que as pessoas que estão em volta de mim me machucam. Quando elas crescerem, elas falam assim, quero ir embora da igreja, porque esse lugar só machuca. Por que muitos jovens não querem trabalhar? Estudar. Porque o pai chega em casa e fala, nossa, esse serviço é uma droga.
eu não aguento mais. Aí o filho vai só crescendo e vai falando, não quero trabalhar não. Quero estudar não. Eu vou encerrar. 7 coisas que você precisa ver na vida desses homens. Esses homens, eles se gostavam. Esses homens eram pessoas que tinham amor entre eles, um relacionamento de amor. E Satanás destruiu o relacionamento deles. Quem é que restaurou o relacionamento? Quem que restaurou o relacionamento deles? Fale, Deus. Fala para o teu irmão, Deus. Deus falou com ele. Então, se você quebrou o teu relacionamento com alguém que você amava, sabe qual vai ser a única pessoa que vai te convencer que você tem que restaurar? É Deus. Eu vou poder sentar com você, falar, ministrar. Às vezes você pode conversar com um crente e falar assim, mas não consigo perdoar. Não adianta, eu não vou conseguir fazer nada. Não tenho poder. É mais fácil você expulsar um demônio de uma pessoa do que você mudar o coração de uma pessoa que está endurecida, ou está ferida, está machucada. Porque o machucado nos faz ficar defensivos. É uma reação natural nossa. Se você tem um dedo da unha machucado, alguém chega perto, você já coloca o pé para trás. Então, quando a gente está machucado, a gente já se defende de forma natural. O único que pode tocar no teu coração e fazer você mudar os seus sentimentos por alguém é Deus. E você precisa temê-lo, porque Jó era um homem justo, íntegro, que se desviava do mal e era temente a Deus. Você precisa entender que Ele está no céu e está te olhando. Você precisa entender que você vai estar pedindo, orando, e Ele não vai te escutar. E a hora que você precisar fazer uma oração pelo teu marido, a hora que você precisar fazer uma oração pela tua esposa, a hora que você precisar fazer uma oração pelos teus negócios, a hora que você precisar fazer uma oração pelos teus filhos, você precisa entender que Ele não vai te escutar. Então nós não temos muita saída, nós temos que olhar para o céu e falar, Pai, perdoa, porque meu coração é duro, e eu preciso que o Senhor mude meu coração. Eu gosto dessa pessoa, sempre gostei. Aconteceu uma coisa que me feriu, e eu quero tratar isso com o Senhor. Eu sempre digo assim, nós cristãos temos 2 opções para resolver um problema de pessoas que nos machucaram, que nos feriram. Um é conversando com a pessoa e pedindo perdão pelo que você sentiu. E a outra é você perdoando e deixando nas mãos de Deus e saindo de perto. Fala assim, eu perdoo mesmo, vamos lá que vai para frente, vamos para frente. Se você tem um temperamento colérico e sanguíneo, é mais fácil fazer isso. Se você tem um temperamento melancólico e fleumático, é muito difícil fazer isso. Mas você precisa fazer. Por isso que tem um livro chamado Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos controla. Feche sua Bíblia, vamos orar? Eu quero que antes de você fechar os seus olhos, antes de você fazer qualquer coisa, por favor, pense, porque o teu coração sabe. Pense aí nas pessoas que você amava e que você ainda não resolveu. Porque essas que você amava ou ama e ainda não resolveu, são essas que você ama mesmo. Porque se você não resolveu, vai ficar aí na sua cabeça, não vai sair da sua cabeça. Mas se você ama e tem algum problema, você precisa, nessa noite, resolver isso. Você precisa falar para Deus, Senhor, eu não sei por que isso foi quebrado, mas eu sei que quem queria que isso acontecesse foi o diabo. E eu não vou aceitar que o diabo controle a minha vida. Quem controla a minha vida é Deus. É Deus. Nós não somos iguais. Não gostamos das mesmas coisas. Não fazemos as mesmas coisas. Acredite, aqui na igreja tem até palmeirense. Terrível isso. Aí tá de olho fechado, mas está rindo. Acredite. Mas nós somos uma família, gente. Nós temos uma família, nós temos pessoas que nós amamos. Nós temos pessoas que a gente gosta. O diabo não pode nos separar dessas pessoas. O diabo não pode acabar com esse tipo de relacionamento. Eu tenho amigos, eu tenho certeza que os mais velhos também, tem amigos aí de 30, 40 anos. Um amigo meu de São Paulo hoje, eu não vejo ele há mais de 10 anos, talvez até mais, me mandou um videozinho
das crianças animadas na igreja cantando para o Senhor. E ele mandou para mim uma mensagem. Ele falou assim, Edson, dá uma olhada como as crianças estão empolgadas. Eu falei, nossa, quanto tempo que eu não falo com ele. Mas ele se lembrou de mim, de algum momento bacana da nossa vida, e ele mandou para mim, olha como as crianças estão animadas. Relacionamento não é para ser destruído, relacionamento é para ser cultivado. O perdão tem que ser dado. Nós precisamos nos esforçar mais por isso. Hoje é caneta descartável, tudo é descartável, o celular é descartável, a mulher já é descartável hoje, o filho já é descartável, tudo é descartável. Que é isso, gente? Nós somos de Deus. Aí, nós estamos aqui preocupados, enviando o apóstolo lá para Moçambique, para a gente ganhar a vida que você nem conhece, mas aquele que você conhece, você está separado dele, você não perdoou ainda. Que falta de coerência. Tiago diz, como pode alguém amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê? Como eu posso amar a Deus que não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? Os amigos de Jó foram enganados, assim como a esposa de Jó. Nós não vamos ser enganados. Feche seus olhos agora, por favor. Pense aí, quem é a pessoa que toda hora está aparecendo no teu coração e você não se relaciona com ela? Talvez essa pessoa não queira mais se relacionar com você, mas você tem que estar livre para o dia que encontrar ela, poder levantar os olhos e poder dar um bom dia, uma boa tarde, com alegria, certo de que não pesa mais nada sobre você. O Pai nos ensinou pela palavra, sempre que depender de nós, ele fala isso em Romanos 12, nós temos que ter paz com todos os homens. Então, se depende de nós, nós vamos ter. Agora fala para Deus, como é que você está? Não fala para Deus que você está machucado. Fala para Deus, fala assim, olha, Senhor, eu fui enganado. Eu estou sentindo uma dor, eu senti dor que eu não devia nem ter sentido, eu tinha que ter lutado para restaurar isso. Então me perdoa pelo que eu senti. Eu não quero perder o meu relacionamento contigo, Pai. Queria chamar aqui à frente, por favor, rápido, os pastores, presbíteros, diáconos, os ministros para poderem estar juntos, os diáconos para também orarem. Por favor, venham aqui para frente. Eu vou fazer uma oração e se você precisa que alguém ore com você, você vai poder vir para frente. A palavra de Deus, eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus me ensina e que você já sabe. A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, você dizer a sua causa para outra pessoa, você vai ser curado. Como fala lá em Tiago, nós temos que interceder uns pelos outros, compartilharmos o que estamos sentindo, para que nós possamos ser curados. Então, se você tem alguém no seu coração que te feriu e você quer que alguém escute você confessando isso e liberando isso diante de Deus, é como se você estivesse olhando para o Pai, né? Vem para frente e fala para a pessoa, ora por mim. E a hora que o pastor, o presbítero, o diácono estiver orando com você, você em silêncio, você fala para Deus, estou resolvendo isso, Senhor. Estou abençoando, eu quero amar essa pessoa como eu amava antes. Porque o que ela fez não é o que ela é. O que ela fez não é o que ela é. Ela é tua filha, ele é teu filho. E eu não vou deixar isso acabar, Senhor. Eu vou restaurar isso. Na hora que eu começar a orar, se você sentir que você precisa vir à frente, você vem, tá bom? Amado Deus, nós abrimos esse momento diante de Ti, para que o Senhor agora sonde o nosso coração. E se alguém aqui, Senhor, precisa liberar alguém, eu peço que o Senhor abençoe agora esse momento, para que sejamos curados diante de Ti, e para que sejamos liberados diante desse mundo, Senhor. Para que Satanás não tenha proveito de nós, e para que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, caminhar debaixo da Tua graça. E assim como o Senhor restaurou a sorte de Jó, nós também queremos ver o Senhor restaurando a sorte daqueles que estavam com a gente e também a nossa sorte. Então, Senhor, venha agora curar os nossos corações. Se você precisa vir para frente, venha.
para que nós possamos orar juntos. Eu peço ao Senhor que o Senhor mova agora o teu Espírito sobre a vida dos teus filhos, e que haja um momento de cura agora, um momento de libertação, e que o Senhor possa trazer a bênção sobre eles, a bênção dos céus, para que relacionamentos sejam restaurados, para que famílias sejam restauradas. E assim como aqueles 3 amigos eram tão amigos de Jó, e o Senhor os convenceu de que eles estavam errados, eu peço que o Senhor também nos convença nesta noite, porque só o Senhor pode nos mostrar que nós estamos errados. Pai, eu sei que eu posso pregar aqui 3 horas, Senhor, só o Senhor pode tocar no nosso coração e nos convencer. A nossa carne é muito forte, Senhor, mas o Senhor é Deus, e o Senhor é o único que pode fazer em nós um milagre, de gerarmos o perdão, de abençoarmos aqueles que sempre estiveram perto de nós. Então eu peço que o Senhor traga restauração na família, eu peço que o Senhor traga restauração entre os amigos, entre aqueles que estão na igreja, entre aqueles que andaram juntos e não estão mais. Traz o perdão, Senhor, traz a alegria, porque hoje essa alegria está nos faltando, Senhor. Quando isso é quebrado, Pai, nós sabemos que não vem outra alegria. Então, Pai, eu peço que o Senhor traga restauração nesta noite, e que o Senhor trabalhe em nós esse novo tempo. Assim como Jó, Senhor, pode liberar aqueles 3 homens, Senhor, na autoridade que o Senhor me dá. Eu peço que nesta noite o Senhor os abençoe e que eles sejam liberados, Senhor. Cada um deles que estão aqui na frente, eu peço que eles sejam liberados, ó Deus, para que tudo aquilo que eles te apresentarem, o Senhor possa aceitar e possa glorificar o teu nome. Jesus, olha agora, ó Deus, os teus filhos, olha agora, Senhor, o coração deles, porque eles querem isso, Senhor. Ainda que muitas vezes os seus corações estejam ainda inflamados, machucados, mas nós sabemos a tua vontade e nós queremos a tua vontade. Então abençoa agora, ó Deus, os teus filhos, abençoa a tua igreja, para que todas as coisas sejam restauradas, e eles no meio de suas casas possam se sentir felizes e livres, ó Deus, ainda que o outro não faça a sua parte, que nós possamos fazer a nossa, para que realmente uma cura aconteça dentro do coração dos teus filhos, uma cura, Senhor, no meio da alma, para que eles possam ter olhos alegres, ó Deus, coração alegre, uma boca festiva. Pai, em nome de Jesus, tira a tristeza, tira a dor, tira o lamento, tira a falsa acusação, tira, ó Deus, a precipitação, o julgamento errado, tira isso de dentro da tua igreja, Senhor, para que nós possamos te amar de forma verdadeira, porque o Senhor é amor. O Senhor é o verdadeiro amor, não é o amor que o mundo nos apresenta, um amor que tudo pode. Não, Senhor, nós te amamos e queremos que o Senhor nos dê do teu amor, um amor respeitoso, um amor de graça, um amor verdadeiro, um amor que nos leve a ir até o fim. Por isso, Senhor, restaura os relacionamentos e que sejam perdoados, como diz a tua palavra, Senhor. O Senhor disse, Pai, na tua palavra, que em situações como essa, nós podemos liberar esse perdão. O Senhor mesmo disse, a quem vocês perdoarem, serão perdoados. E eu sei, Senhor, que esta palavra é mediante aquilo que nós fazemos, então nós declaramos aquilo que já foi feito nos céus. Senhor, diante dos céus e da terra, eu libero o teu perdão sobre eles, e destruo, Senhor, todo o poder das trevas sobre eles, que tente roubar de qualquer coisa da vida deles, em nome de Jesus. Continue orando, os oficiais podem começar a orar. Queria convidar a igreja a ficar em pé, vou orar pela igreja, para liberar você. Em nome de Jesus, abra suas mãos, abre o seu coração. Eu vou dizer aqui algo para você, que está aí e não veio para frente. Tenho certeza que você que não veio para frente, graças a Deus, você não teve nenhum sinal desse no seu coração. Então isso mostra que você está bem, porque
Porque se você não veio por causa de medo ou de vergonha, faltou temor, né? Porque nós somos uma família, nós nos amamos, você não precisaria ter medo. Mas eu tenho certeza que você não veio porque está tudo resolvido. Então, eu vou te pedir algo como um pai espiritual. Quando você vê pessoas sendo atacadas, pessoas amigas que são atacadas, que sempre andaram juntos, mas agora um senta de um lado, outro senta do outro, não se falam mais. Você, como um filho de Deus, tem a responsabilidade de arrumar isso, de ajudar as pessoas no meio de suas dores, dos seus equívocos, dos meios de sentimentos tão simples, mas que afastam. Que Deus te ajude, te abençoe e use você para ser um restaurador de vidas, de relacionamentos. Abre a sua mão. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a tua igreja e todos que estão aqui, para que possam ser instrumentos do teu Espírito Santo, para convencer do erro, para mostrar o caminho de vida eterna, para restaurar relacionamentos, e que em tudo isso o diabo seja envergonhado e o teu nome seja exaltado. Te agradeço por esta noite, te agradeço, ó Deus, por tudo que aconteceu nesta noite, e peço que o Senhor nos guarde agora para a volta das nossas casas, e nós nunca nos esqueçamos do verdadeiro causador da destruição de tudo que aconteceu na vida de Jó, e de tudo que aconteceu na esposa dele e nos amigos dele. Que nós possamos vigiar, Senhor, e a glória das nossas vidas seja totalmente a Ti, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre você, igreja, que o amor de Deus Pai te abençoe e te console, que o poder do Espírito Santo, o amor de Deus Pai esteja neste lugar, guardando cada oficial, cada líder que aqui congrega, para guardar a igreja, protegê-la e defender o rebanho de Cristo, hoje e até a volta de Jesus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Deus te abençoe.